ouvintes do ManuCast, é um prazer imenso em estar aqui com você em mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou super animada em receber uma convidada muito especial, Eduarda Petribu Vasconcelos, uma profissional incrível com uma bagagem impressionante. Ela é casada, mãe de 3, com formação em psicologia clínica pelo Unicap, pós-graduação em gestão empresarial, psicologia positiva pela PUC São Paulo, terapia cognitivo-comportamental pela Fafiri e Kiri Coach. Duda, é um privilégio ter você aqui, eu estou muito feliz. É impossível, né? Você é minha amiga de infância, então é Duda, para mim é Duda. Muito feliz de você ter aceitado esse convite, de vir aqui para o podcast, falar assuntos assim que eu me interesso bastante. E acho que as pessoas também, nesse mundo de hoje aí que a gente está vivendo, né? Sem dúvida, Nuca. Obrigada, né, por ter me chamado. Eu acho que psicologia, de fato, é uma coisa que me encanta. E eu acho que dividir isso é importantíssimo, porque a gente alcança as pessoas, né? É verdade. Ô, Du, me conta como é que foi essa sua virada de chave de resolver recomeçar com a psicologia. Eu falo recomeçar porque assim, você fez psicologia, depois você foi trabalhar com a sua família e aí depois você foi e resolveu aí abraçar esse mundo que você tinha estudado, né? Que você, talvez era um sonho que você almejasse. Me conta aí, como é que foi essa virada de chave? Que eu nunca te perguntei isso. Não, pouca gente sabe, na verdade, sobre isso. Na verdade, é muito difícil quando você nasce numa família empresária, né? Você se desgarrar. Eu lembro quando eu falei que queria fazer psicologia em casa, não foi tão bem aceito, mas assim, não por ser a profissão da psicologia, mas por eu não dar continuidade ao negócio da família, não abraçar. E daí, eu comecei a fazer psicologia. Virou ovelha negra, né? Mais ou menos. Eu digo que eu sou roxa. Não sou negra tanto, não. Porque eu acho que quando você diz essa questão do... Eu queria diversificar, na verdade. Eu sempre amei criança, amava, idoso, criança e adolescente. Adulto nunca foi meu público-alvo, desde a época da faculdade. E eu lembro de chegar na faculdade e começar o curso da psicologia e dizer assim, é isso que eu quero, sabe? Mas, poxa, a gente sai muito nova da faculdade. Eu saí aos 20... Entra muito nova e sai muito nova. Então, assim, eu saí da faculdade aos 23 anos, noiva, pronta para casar. E eu lembro que quando eu escolhi a profissão, meu pai falou muito, minha filha, é uma profissão que não tem muito retorno financeiro. E eu sabia que eu queria, de fato, andar com minhas próprias pernas. Daí eu comecei a trabalhar, abri uma loja no shopping. Foi meu primeiro empreendimento. E aí, com minha prima de sócia. E logo depois, eu acho que a loja estava com 2, 3 anos, meu pai comprou a Free Sabor na época e deu para mim e para minha irmã tomar conta. E, tipo assim, aquele presente, né? Foi. Filha, comprei, toma para você. Eu estava na loja, no shopping, ele ligou e disse, vem assinar um documento que eu estou comprando uma empresa para você e sua irmã tomar conta. Na época, Graça fazia direito e estava trabalhando já no escritório, né? Ela já era formada. E caiu aquilo assim para a gente, que foi maravilhoso. Eu aprendi muito e eu sabia que quando eu saísse da faculdade eu não ia atuar. Mas eu nunca deixei assim de ler sobre, de fazer cursos, porque eu me achava muito nova para trabalhar com criança. Eu achava que nenhum pai ia entregar o seu filho. Entregar seu filho para uma jovem adulta. Exato, para trabalhar a parte mais importante da gente, que é o lado emocional. Então assim, eu achava também que eu não tinha essa bagagem de vida para trabalhar com o filho dos outros, algo que às vezes nem eu mesmo entendia em mim. E aí foi o que eu disse, não, vamos começar na empresa. E na empresa eu fiquei exatamente nessa área de pessoas. Então eu era a parte de RH, de contratação, demissão, treinamento de funcionário. Lógico que a empresa foi crescendo, a gente foi crescendo junto e eu tinha psicólogos que trabalhavam comigo, também fazendo esse papel e fui aprendendo, né? Então, assim, eu acho que a partir dali girou uma chave aquela vontade minha. Eu sempre dizia, com 40 anos eu volto a clinicar. Com 40 anos, eu não sei porquê, essa idade do 40 ficava na minha cabeça. E antes disso eu voltei, com 37, antes disso eu comecei a fazer cursos para voltar. Lembro, quando tu me falou, eu disse, meu Deus. Foi. E assim, eu já tinha meus filhos, eles já estavam... Pois é, isso era uma pergunta que eu ia falar. Assim, os desafios de ser mãe, as dificuldades em casa, fez com que você quisesse voltar para a sua área mais rápido? Então, não foi o desafio.
eu acho que eu tive um filho muito desafiador, que foi meu segundo filho, Zé Henrique. E tinha muitas características que eu notava nele, que eu ia para médicos, eu ia para neuro, eu ia para psiquiatra, e eu não via resposta. E a partir dali eu comecei a estudar muito e entender que, tipo, cada criança, por mais que tenha um transtorno ou que seja neurotípico, ele é único. Então, não adiantava eu colocar meu filho dentro de uma caixa e trabalhar diferente com ele. E, a partir dali, eu comecei a ver várias possibilidades de fazer uma clínica mais humana, sabe? Menos essa questão de, tipo, não, ele tem tal transtorno, a gente bota ele nessa caixinha aqui. Ele tem tal questão, vamos botar ele nessa caixinha. Com essa característica, vamos para essa. E abraçar realmente cada criança e cada adolescente como único, junto da família, sabe? Então, eu acho que ele talvez tenha me dado esse start lá nos 4 anos dele, de dizer, eu acho que é a hora de eu começar a trabalhar isso para poder ajudar os outros. E eu acho que foi isso. Du, quando eu te chamei para vir aqui no podcast, eu fiquei pensando muito assim, né? O que é que a gente vai abordar, o que é que a gente vai conversar. Então, eu vou te perguntar algo que pega muito lá em casa. O que é ansiedade? Me fala da ansiedade em si, o que é, a diferença de um transtorno de ansiedade, de uma ansiedade por si só. Sempre vem em conjunto, quando tem ansiedade, a pessoa tem um transtorno. Me fala aí um pouco sobre isso. Então, não é obrigatório você ter ansiedade e você ter o transtorno de ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela é comum em criança, em adulto, em qualquer pessoa, quando a gente tem uma expectativa sobre algo. Então, assim, se tem uma prova, eu ficar mais ansioso, se tem uma viagem, se tem uma coisa que eu quero comprar, um aniversário meu que está chegando, principalmente para criança, eu acho que vários fazem até aquele calendáriozinho para ver, ir marcando, para ir esperando aquela data. Então, essa ansiedade é uma ansiedade normal, uma ansiedade comum, saudável. Uma ansiedade trabalhada na gente mesmo, onde a gente reconhece aquilo e a gente já sabe o porquê da gente estar ansioso. O transtorno de ansiedade é um transtorno que não é doença, mas é um transtorno, então ele não é curável, porém ele é controlado. Às vezes, só com a terapia, com um processo de terapia cognitivo-comportamental, e às vezes a gente precisa entrar também com um psiquiatra para auxiliar medicamentosamente, né, o paciente. Isso se dá em criança, em adolescente, em qualquer faixa etária. Então, assim, é um transtorno, de fato, onde ali a pessoa não vai ter o controle sobre a ansiedade e ela vai gerar crises de ansiedade, que é quando você, de fato, perde o controle sobre algo e vivencia uma crise que é basicamente igual a uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. É uma sensação de que você vai morrer, que você não tem ar, que você está sem espaço. Então, você perde a noção ali, sabe? E o transtorno de pânico é em decorrência do transtorno de ansiedade. Se você tem várias crises, assim, perto, próximo, a gente diz assim, se você tiver mais de 3 crises por mês, aquilo dali vai passar do transtorno de ansiedade para um transtorno de pânico, de fato. Verdade. Du, e a gente tem que estar muito atenta, né, aos sinais do nosso corpo, né? Eu acho que os pais também têm que estar muito atentos aos sinais que a criança dá, né? Porque a partir do momento que ela está ansiosa, ela vai dar sinais, né? Total. E a gente tem que ter essa atenção, esse olhar, essa sensibilidade, né? Como pai, mãe, como amiga, enfim, né? De poder ajudar. Quando a gente tem muitas preocupações, o que pode acontecer com o nosso corpo a partir das preocupações? Como é que a gente se sente, né? Seria da mesma forma com as crianças? Completamente. A gente tende a desvalorizar muito o problema da criança. É só isso, mas que besteira, é frescura. Então, assim, eu trato muita frescura no meu consultório e trato valendo, sabe? Porque, assim, o que pra gente é uma besteira, o que pra gente, por exemplo, fui excluído do meu grupo. Isso tem, assim, super recorrente no meu consultório. E as crianças começarem com crise de ansiedade para ir para a escola, porque estão sendo excluídos, estão sofrendo bullying, ou tiraram nota baixa por alguma questão cognitiva que ainda não foi avaliada. E aí começa-se a ter uma crise antes de ir até para a escola. Passa mal, vomitar, a pele, aquele rush que dá, que você fica se coçando, placas vermelhas pelo pescoço. Isso tudo é ansiedade, na verdade, saindo por onde ela pode.
sabe? E eu acho que a gente, pai, a responsabilidade maior com os filhos não é notar quando está acontecendo, é falar que pode acontecer. Sim. Porque você conversar em casa sobre ansiedade, sobre transtornos, isso vai evitar e vai fazer com que teu filho talvez perceba quando ele tiver. Ele tem a consciência, né? Isso é que é mais... Aquilo pode acontecer. Eu digo que a minha essência é uma essência ansiosa, por exemplo. E depois que eu comecei a ter conhecimento das minhas crises de ansiedade, ficou muito mais fácil, sabe? Porque eu já sabia, epa, é ansiedade, vamos respirar, vamos desconectar. E da mesma forma eu tento fazer lá em casa, porque eu já vejo nos meninos quem é mais ansioso e quem não é, e eu levo isso para ele, ó, isso é ansiedade, eu falo assim bem abertamente, ó, isso é ansiedade, tenha calma, respire fundo, não é assim, não vai acontecer nada, sabe? E é uma preocupação que eu tenho demais. Não sei, é genético? É genético. Minha filha, porque olha, eu tenho, Henrique é igual. Lá em casa também. Somos 2 ansiosos com 3 ansiosinhos. E ainda tem os que têm o TDAH, né? Lá em casa, né? Que aí a gente já descobriu que manhã tem déficit de atenção, aí que veio eu com, Henrique com, aí tem a hiperatividade do pai, ou seja, a gente tem um kit completo lá em casa. Mapeamento genético, hoje em dia, já descobre todos esses transtornos, sabia? Eu não sabia, Você já consegue ver tudo que você tem. Agora também mostram outras coisas. Então, assim, quando você for fazer, se tiver que fazer por causa de alguma doença, eu fiz o meu por causa de um nódulo que eu tive na mama. E aí descobri algumas coisas da minha personalidade através do mapeamento genético de transtornos. Então, mas na verdade a gente fez, mãe teve câncer de mama, então a gente fez um mapeamento genético de câncer, Mas né? você pode fazer para transtornos. Ah, eu não sabia não. Você pode fazer. Inclusive, para alguns diagnósticos serem 100% precisos, tipo borderline, bipolaridade, quando você está em alguma dúvida, sabe? Quando tem alguma questão assim de hipóteses que você não está conseguindo ter o caso concluído, você pode pedir um teste genético e você consegue. Morri, não sabia. Interessantíssimo. E você, no teste genético, você ainda vê o que aquele paciente precisa medicamentosamente para combater aquilo e para estabilizar. Então, muita gente tem esse preconceito, mas acontece, sabia, hoje em dia. Entendi. Que massa, não sabia não. Du, eu sei que cada pessoa é diferente, né? Mas você pode me contar alguma maneira de como as crianças podem demonstrar que estão ficando ansiosas? Sem dúvida. Primeiro que hoje a gente vive num mundo muito virtual, né? Tela por si só já gera uma ansiedade enorme. Então, quando você fala para mim como ver, eu acho que primeiro a gente tem que fazer como não fazê-los ficarem ansiosos. Primeiro, evitar realmente reduzir o número de telas para essas crianças. Eu acho que, assim, tem uma escalinha que você pode dizer quantidade de hora por idade que pode se ficar. Tem. De 0 a 2 anos, 0 tela. E o que a gente mais vê é bebezinho sendo estimulado. E tela que eu falo é computador, celular, televisão e jogos. Então, assim, muita gente acha que televisão não é tela e é uma das mais estimulantes. De 2 a 5, se não me engano, é 1 hora. De 5 a 10, 1 hora e meia. De 10 a 13, 2 horas. A partir dos 15, você pode botar aí 2 horas e meia, 3 horas, mais 3 horas. Já há estudos que mostram o malefício da tela. E hoje a gente trabalha com tela, eles estudam com o computador, então eles estão sendo estimulados o tempo todo. E isso faz com que eles se tornem cada vez mais ansiosos, sabe? Então, assim, é super importante a gente dizer a eles o porquê da tela e dessa ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai, de alguma forma, ter características e encontrar também, porque a gente já fez, né, e se tem vários estudos, e quando a gente estuda sobre isso, a gente vê que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele sempre, quase que na maioria das vezes, está correlacionado a outros transtornos. Então, assim, é muito importante a gente falar com nossos filhos e explicar para eles que a ansiedade comum do dia a dia nada tem a ver com o transtorno de ansiedade, sabe? Que o transtorno de ansiedade, de fato, é algo que ele vai ter que trabalhar com muito mais ímpeto para poder conseguir estabilizar. E se entender, né? Se Exatamente. Conhecer. E conhecer quando vai vir os gatilhos, sabe? Para disparar aquele transtorno. Porque, assim, a gente sabe quando está chegando. Sabe mesmo. Existe alguma atividade ou alguma técnica
que as crianças podem praticar para ajudar a lidar com a ansiedade. Eu lá em casa, eu falo muito assim, eu acredito muito no desconectar-se, na respiração, Total. no mindfulness, eu acredito muito nisso, mas como é que o que é que você indica, como é que é? Me fala. Então, eu não sou técnica em mindfulness, mas eu já fiz um curso de mindfulness e eu faço muito com as crianças que chegam lá no consultório que têm ansiedade. Tem vários aplicativos hoje no celular que tem a meditação guiada, né? E para crianças, inclusive. Então, assim, quando chega crianças mais ansiosas e adolescentes, eu sempre digo, vamos tentar meditar antes de ir para a escola e de noite antes de dormir. Vamos tirar a tela pelo menos 1h30 antes de ir para a cama. Vamos ler um livro. Então, assim, eu tento estimular atividades que hoje não são tão mais, assim, interessantes para eles, sabe? E eu entendo que para eles, no mundo de hoje, vale muito mais a pena estar jogando com um amigo virtualmente do que estar lendo um livro. Mas se você psicoeduca, explica a ele aquele resultado que ele vai ter, caso ele faça aquilo direitinho, é engraçado que hoje eu já tenho assim, pacientes que me ligam e dizem, tia, eu estava péssima e consegui ontem me controlar com meditação guiada. Tu acredita que eu já estou fazendo 20 minutos? Para mim, isso é assim, um ganho tremendo, porque ela entende que ela está entrando num grau de ansiedade que está prejudicando ela, vai para o quarto e medita. De uma ajuda, né? Até em escola, às vezes, antes de uma prova, vão no banheiro, botam um fone de ouvido, bota a meditação guiada ali para se preparar para uma prova. Então, a gente já consegue ter, sabe, vários recursos. Fora isso, tem várias atividades, principalmente ao ar livre. O esporte, a corrida, para quem já é mais adolescente e mais velhinho, não é terapia, mas é terapêutico. Eu gosto de dizer, porque eu acho que a corrida parece que sua mente vai ficando vazia. Sim. Você vai pensando em tudo e nada ao mesmo tempo. Então, assim, eu estimulo eles a fazerem sempre atividade física, esportes ao ar livre, passeios, piqueniques, andar de bicicleta. Essa questão que vai esgotar um pouco a energia e que vai fazer eles pensarem no nada e se concentrar em si mesmo. Verdade. E o quanto é importante, né? Porque a partir do momento que você, além de você estar fazendo bem para a sua mente, né? Você está fazendo bem para o seu corpo, né? Você está se mexendo, você está saindo das telas, né? Porque se deixar é o dia inteiro. Lá em casa, pelo menos, se eu deixar livre é o dia inteiro no telefone, nos jogos. Aí eu tiro o telefone, aí vão para a TV. Não, minha gente, é tela. Não é TV. E não hoje, é sair do celular e ir para a TV. E hoje tem uma coisa que, para mim, é um dos que mais dificultam, sabe? É a relação virtual. Eu acho que hoje as crianças, elas estão conhecendo pessoas através da tela, o que é perigosíssimo. Muito. E também deixando de falar ao vivo e olho no olho e mandando mensagem. É namoro começando por mensagem, é namoro acabando por mensagem. É filho num quarto, conversando com o pai que está no quarto, que está com vergonha de contar uma coisa e conta por mensagem. Então, assim, é muito importante que eles entendam que nada e nunca vai ser substituído como a vida real, assim, o olho no olho, tete a tete, um bilhete, sabe? É verdade. E o que você diria a uma criança que está se sentindo assustada por causa de sua ansiedade? Primeiro, buscar ajuda. Entender que aquilo dali é comum e que ela não vai ser a única pessoa que sofre por aquilo. Mostrar bons resultados também de casos que você já ajudou e mostrar os recursos terapêuticos que a gente tem infinitos para trabalhar a ansiedade, desde escala de ansiedade, onde ele vai ali preencher dia a dia, os momentos e os picos que tiveram na ansiedade dele. Também a parte do mindfulness, conseguir fazer outros, que são vários joguinhos, ou aquele até materialzinho anti-estresse, sabe? Que você tem de joguinho também, que são recursos terapêuticos também. Então, eu acho que eles precisam conhecer e não ter medo, porque eu acho que o medo é o impeditivo de qualquer melhora. Então, assim, não é uma escolha, a gente não escolhe ser ansioso, a gente tem ansiedade. Então, a gente, né? Exato, a gente tem, e a gente não está ansioso, a gente tem. E a gente tem que se apropriar disso e saber os mecanismos que mais funcionam na gente para poder reverter. Verdade. Pois é, esse autoconhecimento é super importante. Às vezes as pessoas sentem que precisam fazer as mesmas coisas muitas vezes, né? Isso se chama compulsão. Como você pode nos explicar o que é uma compulsão? Certo. Então, compulsão é exatamente isso. É quando você
tem uma situação e você repete. O transtorno de ansiedade, ele tem a característica da compulsão. Você pode ter uma compulsão de compras, você pode ter uma compulsão de leitura. Uma compulsão de jogos. De tudo. Comida. Então, é uma característica do transtorno de ansiedade. Porém, ele está muito mais vinculado ao transtorno obsessivo compulsivo, que é a obsessão e a compulsão, juntas ou não. Então, assim, quando você tem o toque, você pode ter um toque com características ansiosas, porque geralmente quem tem toque tem um transtorno de ansiedade também. Eles estão associados, sabe? Ele faz parte quase daquele transtorno. E a compulsão, ela vem daí, você fazer repetidamente e várias vezes a mesma coisa. Então, assim, é quase como se você tivesse que ter aquela rotina, que ter aquela situação. Então, isso é bem duro para a pessoa, porque ela reconhece, mas não consegue fazer a mudança. Muitas vezes. E o que acontece quando alguém tem muitas compulsões? Geralmente, a pessoa já tem esse transtorno obsessivo compulsivo e ela deve, sim, fazer um acompanhamento psiquiátrico ou neuro para poder usar algumas medicações que vão inibir alguns comportamentos, sabe? Porque isso é muito duro. Tem pessoas que têm esse comportamento obsessivo compulsivo, por exemplo, de checagem, que é aquela pessoa que tem que checar 10 vezes a porta de casa para ver se está fechada. Ela sabe que já foi ali, mas ela acha que ao checar, ela abriu em vez de fechar. E ela vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Rindo, mas não é nem para rir. Porque... Não, mas assim, isso causa uma ansiedade extrema. A pessoa fica altamente nervosa. Tem a compulsão também alimentar, que você se esconde para comer, que você faz um prato e come aquilo dali, mas está de olho no prato do outro, e aí quer comer o do outro, e depois vai e pede outro. E come, e come, e come, até não aguentar de fato mais. Então, esse transtorno, ele tem de vários... O transtorno obsessivo compulsivo, no caso, ele tem várias situações. Ele tem o de limpeza. Então, é aquela pessoa que não quer tocar em nada. Ela chega num lugar onde ela não conhece, ela vai ficar com a mão no colo, não vai aceitar absolutamente nada. Ela quer aceitar e não consegue. Então, sou eu brigando comigo mesmo contra essas questões, entendeu? Porque é a obsessão do transtorno é que causa isso, que é uma ideia fixa, uma ideação sobre algo. Então, que eu tenho que fazer, eu não me controlo. Como é que esses transtornos eles se manifestam em crianças? Geralmente, esses transtornos, tanto o toque quanto o de ansiedade, eles vão acontecer mais para a adolescência. Eles podem acontecer em qualquer momento da vida, mas é mais comum na adolescência e no jovem adulto. Antes ele era diagnosticado após os 16 anos, né? Muitos transtornos hoje. E agora hoje... Tá baixando. Tá, porque a vida moderna fez com que se percebesse que as coisas estão acontecendo mais rápido. Antigamente, o adolescente era adolescente aos 15 anos. Hoje, a gente já trata como pré-adolescência. Adolescência ali entre os 10 e 12. 12 é a entrada da adolescência. Então, tudo está ficando mais rápido, sabe? E essa rapidez com que as coisas acontecem fazem com que vários diagnósticos que ficavam sobre hipóteses diagnósticas até os 16, hoje sejam, de fato, diagnósticos bem mais cedo. Du, e tu tem muitas crianças com esses diagnósticos no teu consultório? Tenho, e vários com transtornos associados. Difícil é você pegar uma criança em consultório que tenha apenas uma reclamação pontual. Você, geralmente, quando vai estudar essa reclamação pontual que está se trazendo por parte da família, o adolescente traz uma carga muito maior, ou a criança. E você vai percebendo, e dali eu sempre encaminho para fazer um teste neuropsicológico, ou também uma avaliação com o neuro ou com o psiquiatra, a partir da hipótese que eu ache que tenha, dou uma conversada para poder fechar um diagnóstico, sabe? Mas tem muitos. E tem muitos com transtornos associados. Pois é, e porque são muitos transtornos, né, que existem. É comida, que seria o alimentar, né? Tem o de gastos, né? Abuso de álcool. Mas todos esses... Jogos. Todos esses é obsessivo-compulsivo. Uso de drogas. Obsessivo-compulsivo. E termina que a pessoa tem, né, esses transtornos, eles se desenvolvem para preencher, né, alguma lacuna ou algum espaço, né? Seja ela de família, Total. Amigos... Né? Me fala mais assim um pouco sobre isso, porque isso é algo que me preocupa bastante. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem muito essa questão. Mas o transtorno de ansiedade também pode gerar compulsão
e não ser tido como um toque, tá? Eu posso ter um transtorno de ansiedade com característica compulsiva. E não necessariamente eu vou ter o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Porque essa característica, ela tá comum nesses dois transtornos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nem todo mundo que tem alguma coisa como compulsivo vai ser um toque. Vai ser um transtorno. Não vai. Então, assim, é muito difícil quando você pega uma pessoa e você vai trabalhar sobre algo, sobre a falta, né? Você precisa ir, assim, você vê ali a ponta do iceberg, mas está muito mais embaixo a falta que essa pessoa tem. São muitos traumas que vêm da infância, são situações presenciadas na infância e que a pessoa acha que superou e traz e vai vindo para a vida adulta. Chega na vida jovem adulto ali, onde você está em busca pela faculdade, pelo que vai fazer, que carreira seguir, que você já está um pouco perdido e aí você começa a sentir falta de algo que você não vivenciou ou não recebeu e você tenta preencher aquela lacuna. Então, aí pode vir gastos excessivos, pegar até cartão de crédito de pai, mãe e jogar, sabe? Essas apostas online, tem muito hoje em dia, porque é dentro de casa que chega a aposta. Antigamente isso era longe. Aí tem droga, o consumo de álcool hoje aumenta cada vez mais. Apesar de ser crime, você vê muitos jovens já iniciando no consumo de álcool e eles não têm a capacidade de saber o momento de parar. Então, o abuso do álcool é muito maior. Até porque não tem nem maturidade. Não tem maturidade emocional e a parte cognitiva mesmo ainda não está formada. Então, o álcool ele atua diretamente ali, destruindo isso. Então, a gente, pai, né? Eu acho que todos os pais, a gente tem que estar muito atento e entender, de fato, vale a pena eu estar estimulando isso ou não. Porque é um álcool, aí depois vai vir a droga, aí depois começa no pod, né? Porque hoje em dia a juventude está toda nesses cigarros eletrônicos, que também é uma febre. Até porque a criança, o adolescente, né? No caso, quando vai chegar em casa que fumou aquele cigarro eletrônico, você não tem cheiro. Não tem cheiro. Então você não sabe que seu filho fumou ou não fumou. Exatamente. Né? É um problema. É um problema e ele é um vício. Então existe a compulsão, a vontade, o vício. E aí tudo isso está junto. Existe também hoje muitos pais ausentes que compensam a ausência com presente. Que é o que eu digo, seu filho não quer presente, ele quer presença. E eu digo isso diariamente. Cada vez mais você vê os pais compensando ausências. E isso gera na criança, tipo, já que eu não posso ter aquele namorado que eu quero, eu vou comprar uma coisa para mim. Já que eu não posso ir para tal viagem, eu vou comer. Porque eu não tenho o que fazer, vou comer, eu estou ansiosa e começa ali também a situação. Isso não é consciente, não é de forma consciente que ela preenche esse espaço. Sim, ela não está querendo. Não está, mas ela faz. Para o transtorno alimentar e essa questão da compulsão, que ainda não virou transtorno, mas que você está notando que seu filho está comendo mais do que deve, assaltando a geladeira, abrindo 10 vezes por dia, né? Então, assim, você pode começar a mostrá-lo. Não permitir que eles comam na frente da televisão, que é muito comum você fazer uma pipoquinha para assistir um filme. Ok, uma pipoquinha, mas não todas as até o final do filme você está comendo algo. Então, assim, você não percebe, você acaba ingerindo mais e você cria aquele hábito que não é tão legal, sabe? A compulsão alimentar, isso é uma curiosidade que eu tenho. A compulsão alimentar é aquela pessoa que come, né? Que não é que exagerou na comida, mas é aquela que não para de comer. Tipo o caso de Yasmin Brunet no Big Sim. Brother, né? Ela é associada obrigatoriamente à bulimia ou não? Não. Nada a ver, né? O transtorno de ansiedade, ele tem vários transtornos dentro dele. Tem a anorexia, tem a bulimia, tem a dismorfia, que a gente até fala, que é quando você não enxerga o que você é. Você olha no espelho e se acha gorda, você olha no espelho e você se acha feia, que você tem o que você nem é. As pessoas não lhe enxergam da mesma forma. Ou você está muito magra e você não se enxerga. Não se enxerga, você magra. continua se enxergando gorda. Então, assim, tem vários transtornos alimentares. Também tem o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que muito de criancinha pequena, que ela, por exemplo, se tivesse isso aqui, ela ia olhar e ia dizer, não quer nem provar, faz careta, às vezes vomita. Então, assim, ela evita realmente, ela não toca no alimento. Então, assim, esses começam desde a infância. Hoje em dia, cada vez mais você encaminha, eu tenho encaminhado muito para fonos que são especializadas no TARI, para fazer essa introdução alimentar. Porque
Eu não sei se aconteceu. Alguns casos assim. Eu não sei se aconteceu contigo, mas assim, na minha época, o primeiro filho, é porque eu tive 3, mas o da gente foi muito junto, né, os dois, mas assim, da primeira para a última, a forma de dormir era diferente. O jeito de introduzir a alimentação também era diferente. Eu não podia, na época de Maria Fernanda, mais triturar a comida. Eu tinha que machucar apenas. Hoje em dia, você já dá o alimento inteiro para a criança. Então, cada vez vai mudando essas formas de introduzir o alimento. E isso pode fazer com que a criança, desde nova, quando ela passa a perceber que ela tem o poder da escolha, quero ou não quero, ela pode começar a não comer algumas coisas. Eu tive caso de crianças que não comiam proteína no consultório. E eu perguntei para a mãe, eu disse, ela come proteínas vegetais? Porque, assim, a proteína, de fato, tem pessoas que são veganas, então ela pode ser substituída. Sim. Mas não, ela não comia. Eu conheci uma criança com 5 anos de idade que ela não comia, ela não mastigava, ela só tomava tudo líquido. A mãe andava com uma garrafa térmica com sopa. Imagina. Isso eu tive uma dessa. Acho que, não me lembro, tinha 5, 6, 7 anos de idade, era uma coisa assim chocante. Eu tive uma paciente que chegou para mim com 5 anos, eu não atendo, inclusive eu só atendo após os 6, porque quanto mais novo, mais essa demanda, que gera uma demanda enorme para você, de estar ali no dia a dia, indo na escola, trabalhando com outros profissionais, porque é uma coisa bem multidisciplinar mesmo, sabe? Quando você pega um caso assim, às vezes TO, fono, psicólogo, muitas vezes também o psiquiatra ou neuro ajudando também, então tem uma questão que toma muito seu tempo. E aí eu não conseguia lidar. Mas uma mãe que tinha vindo encaminhada por uma amiga e, por favor, atenda. E comecei e peguei esse caso. E fiquei com essa criança no consultório e ela comia tudo pastoso. E não tinha jeito. Ela ia para a escola e na escola tinha que se mandar todo dia a alimentação dela, porque ela almoçava na escola. Então, todo dia se levava. E aí eu cheguei para a mãe e questionei. Eu disse, veja, se a introdução dela alimentar foi feita dessa forma, para ela de fato se acostumou. A gente tem que desabituar ela àquele hábito. Então, não é uma questão de restrição alimentar, é uma questão de hábito. Poxa, se para mim, eu tomo banho de água quente todo dia e a água está fria num dia, eu vou ferver no fogão para tomar banho de cuia, porque eu prefiro do que de água fria. Tem gente que faz isso. Então, assim, o hábito alimentar é a mesma coisa. E a criança, ela passa a não aceitar muita coisa na infância. Então, se você não mostra a ela o que ela está comendo, eu sei que foi uma questão de 2 meses, ela voltou a comer. Na verdade, a babá achava mais prático triturar as coisas. A mãe trabalhava e a babá dava para a menina triturado, porque ela comia mais rápido, fazia tudo mais rápido, o banho era mais rápido. Não dava trabalho. Não dava trabalho. E para ela, para que tentar se aquilo estava funcionando? Sabe? Então, às vezes, é só uma questão de adaptação, de rotina. Outras, não. De fato, é um transtorno e a gente tem que trabalhar bem mais a fundo e é um processo bem mais longo. Odu, quais são os sinais de alerta que os pais devem estar atentos, né? Quando se trata de transtorno compulsivo nas crianças? Existem muitas crianças com toque. Eu tive já vários pacientes que tinham. E, assim, ele pode ser desenvolvido na infância, sim. Muita gente acha que não, mas muitas crianças estão sendo diagnosticadas. Quando ele tem mania de perfeição, quando o quarto, se você tira da ordem dos brinquedos dele, ele vai lá e arruma. Quando a roupa não pode estar com nenhum vinco. Quando tira alguma coisa de ordem dele. Até o jeito de comer. Ele bota a comidinha toda separada. É aquela coisa muito metódica. E pode ser um transtorno ou não, mas é importante você ver em todos os aspectos, se aquilo só acontece em casa, se ele começa a deixar de ir para eventos por conta de situações. A pandemia gerou muito essa questão do medo de tocar, do medo de beber, do medo de pegar um alimento que não foi feito na sua casa. E algumas crianças desenvolveram toque por essa questão de contaminação. Sabe? Então, era álcool gel o tempo todo e saía de casa 10 vezes por dia com álcool gel na mão. Então, a gente tem que tentar entender tudo que é em excesso é ruim, sabe? Tudo que é em excesso, a gente tem que trabalhar. Muitas vezes, o transtorno ainda não foi desenvolvido. Porém, se você continuar reforçando aquele comportamento, ele pode, de fato, aparecer ali na criança. Porque a compulsão nem sempre vai ser o transtorno. E quais são as causas mais comuns por trás do desenvolvimento desses transtornos em crianças? É uma questão muito genética. E gatilhos e situações do dia a dia e do cotidiano que podem reforçar esse tipo de situação.
mas a gente carrega muito com a gente, já geneticamente. Inclusive, o congresso que eu estou assistindo agora, que é sobre altas habilidades e também sobre transtornos específicos, ele estava trazendo exatamente isso. Como você estudando o mapeamento daquela criança, daquele DNA, como explica-se esses transtornos todos, sabe? É como se ele estivesse ali e ele pudesse se desenvolver ou não dentro de você, mas você tem uma propensão muito maior do que outra pessoa a ter. Exato. Meu Deus, genética, né? Genética. É genética e é comportamento. Se eu tenho um comportamento inadequado com aquela criança, por exemplo, existem muitos transtornos que são gerados por crenças de desamor, de desvalor. Por exemplo, se eu chego todo dia para meu filho e chamo, você é burro, não aprendeu isso não, você é idiota. Eu não estou falando uma coisa aqui que não acontece. Acontece em muitas casas, muitos pais acham que tratam filhos iguais a um amigo ou um adulto da idade dele. Aquela criança está percebendo que ela não é merecedora daquilo. Então, que depois o pai chega, depois que faz uma burrada com a criança, meu filho, eu faço isso porque te amo. Então, poxa, quem me ama pode fazer isso comigo. Então, você vai gerando ali uma perspectiva errada de uma situação. E aí, quando ele entende que aquilo dali foi errado, aquele trauma pode gerar algo vir a acontecer, principalmente os transtornos dessa questão de compulsão, de compra, de comida, de várias situações assim, sabe? Odu, esses tipos de transtornos, ele pode afetar o desenvolvimento social, emocional e acadêmico das crianças? Totalmente, estão bem interligados. Crianças que têm transtornos e se sentem diferentes, porque é o que eu tento fazer lá no consultório o tempo todo, é dizer para eles, vocês não são diferentes. Do mesmo jeito que alguém tem cabelo encaracolado, o outro tem liso, o outro tem cabelo ruivo, uma tem loura, você tem um tipo de transtorno, o outro vai ter alguma situação também comportamental, que não precisa necessariamente ser um transtorno. Ela pode ter uma falta de habilidade social, de ser uma pessoa mais tímida, aquela pessoa que chega num canto, não fala com ninguém e é tida como metida, chata. Várias vezes é uma questão de habilidade social. Aquela criança não aprendeu, ela não convivia com outras crianças, ela vivia muito no meio de adultos, então ela não desenvolve certas habilidades e quando é inserida no ambiente escolar, ela passa a ter reflexo daquela situação. Outras vezes também, crianças que têm um transtorno, por exemplo, o meu filho, que tem o TDAH associado com a superdotação, para ele é muito difícil, porque ele está numa série agora, ele acabou de pular de ano, ele está numa série mais avançada, com pessoal de idade mais avançada, e ele é mais inteligente do que outras pessoas para certas disciplinas. E aí as pessoas ficam, poxa, não é justo, mas para ele é muito fácil. Mas o fácil para ele traz junto uma bagagem enorme de ansiedade, de uma tristeza, às vezes, de porque eu sou diferente. Existe o lado bom de ser inteligente, mas existe também uma bagagem enorme, sabe? Então, é isso que a gente precisa. Sempre que a criança tiver alguma situação dessa, a gente trabalhar junto à escola, à família e aos amigos, aquele transtorno. Eu digo muito para eles que não tenham vergonha de quem vocês são. Agora, você não precisa andar com outdoor escrito, tenho TDAH, tenho TOC, tenho TOD. Não! Você é um ser humano, você chega dizendo para todo mundo, tenho cabelo liso, tenho cabelo encaracolado, sabe? É uma característica que você tem. Então, quanto mais a gente aceitar esses transtornos, que hoje em dia são muito mais comuns, eu acho que em cada 12, 3 pessoas não têm um tipo de transtorno. Ou seja, a minoria. É a minoria. Todo mundo tem. Eu brinco dizendo no consultório que todo mundo tem. Só não tem quem não foi diagnosticado ainda. Mas todo mundo vai ter alguma coisa. Isso faz parte da personalidade da gente, do nosso ser, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso da forma mais natural e sem rotular. Pois é, e quando a gente entende e enxerga que a gente tem, é muito mais fácil. É o primeiro passo para a mudança. Primeiro passo. Eu, por exemplo, eu tenho ansiedade, que eu não sei se eu tenho um transtorno alimentar ou se é uma característica da minha ansiedade, depois de escutar você falar, né? Mas eu tenho compulsão alimentar. Então, e aí, depois de muita terapia, eu pude entender quando eu tinha compulsão alimentar, né? E depois de muita terapia também, eu lembro que ela perguntou assim, e quando foi que isso começou? E quando eu parei para pensar, eu disse, meu Deus, eu com 13 anos de idade, eu já comia escondido. Entendeu? Então, aquilo ali já existia lá atrás e eu não tinha consciência e não sabia o que era.
né? Eu lembro que eu viajava, tinha um chocolate específico, que é aquele caramels, da Cadbury's. Eu ia muito para a Inglaterra para estudar nas férias, e eu me lembro que eu trazia 12, 20, 30 caramels, e eu comia todos sozinha. E eu lembro eu comendo no banheiro escondido. Eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Eu tenho ansiedade e eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. Diagnosticado, faço acompanhamento, não tomo medicação, aprendi a lidar com ele, mas não foi sempre assim. Na minha adolescência, eu tive aquele efeito sanfona de engordar e emagrecer que desenvolveu durante o meu intercâmbio. Eu voltei quase 20 quilos mais gorda. Eu lembro. Em 10 meses eu engordei bastante e eu tinha compulsão de fato. Estava num vazio, que depois, na volta, eu entendi em terapia que o meu vazio era emocional. Sim. Na época não existia celular, então eu falava com minha família toda quarta, né? E todo domingo. Eu não falava com amigos, falava pelo Mirk, às vezes. Não vou entregar a minha idade dizendo Mirk aqui, mas era pelo Mirk. E aquilo me gerava uma ansiedade muito grande pelas faltas. E aí eu levava na minha aula, como eu estudava numa escola interna, eu botava pão de banana dentro da mochila e ia comendo toda a aula. Quando dava intervalo de um prédio para o outro, tinha uma 7-Eleven na rua. Então eu ia, comprava um milkshake, ou então um frappé, qualquer coisa, para estar comendo o tempo todo. Aquilo me acalmava, aquilo me deixava mais tranquila. Então aquilo dali era uma compulsão a partir do meu transtorno de ansiedade. Não era o contrário, eu não tinha TOC, eu não tinha transtorno obsessivo-compulsivo e eu não tinha um transtorno alimentar. Mas dentro do meu transtorno de ansiedade veio isso. Em outra época da minha vida... é exatamente o meu caso. Em outra época da minha vida, eu fiquei muito mais assim compulsiva. Isso eu estou falando aqui porque eu acho que outras pessoas podem até entender. Eu acho que é importante. E eu acho que assim, não é porque eu trato de pessoas que você não passou por isso. Eu acho que a maioria dos psiquiatras, dos psicólogos, todos eles buscaram a profissão como uma forma de ajudar o outro, mas primeiro tiveram que se ajudar. Sim. Sabe? Eu acho que como todas as profissões, você não vai ser um chefe de cozinha se você não gosta de comer. Sim. E de cozinhar. Então, eu acho que é muito por aí. E teve uma época da minha vida que, quando eu entendi que eu tinha esse tipo de transtorno, eu comecei a ter outro. Teve uma época que eu gastava horrores. Pois é, eu digo que os transtornos, eles caminham. Caminham. Né? E eu acho que, assim, eu gastava horrores e eu não precisava. Eu tenho um brinco emoldurado no meu consultório. É engraçado isso, que todo mundo chega lá e pergunta: por que esse brinco está emoldurado? Eu disse: por quê? Eu não precisava comprar ele. Eu estava no caixa pagando a minha conta. Olhei para ele, é um brinco desse tamanho. Eu não uso brinco grande. Eu acho que mal me vê, só em casamento. E era um brinco de usar no dia a dia, mas gigante, assim. E eu estava numa loja, cheguei no caixa e disse: bota esse também. Ele não tinha um preço tão barato. E eu botei ele com a etiqueta e com preço, assim, para frente, emoldurado. Quando eu descobri que eu venci essa compulsão naquela época. E eu descobri o porquê de eu estar compulsiva naquela época. Eu estava passando por uma fase onde meus pais estavam morando em São Paulo, eu morando sozinha em Recife. Meu irmão tinha ido para lá, minha irmã tinha casado, então eu estava vivendo muito só. E as lacunas da vida e do emocional estavam me dirigindo para aquilo, tipo... Eu compro para ficar feliz, mas depois que eu comprava, eu não estava mais feliz. Então, eu não cheguei a ter um toque, uma compulsão por compras, mas eu percebi que eu estava assim, e com tratamento, lógico, com a médica, porque eu percebia e eu falava. E o legal é que, como eu estava estudando sobre isso, eu dizia: ei, eu tô com isso. E aí eu disse para ela, e, lógico, graças a Deus eu tenho, né, e tinha condição de pagar o que eu estava comprando, mas muita gente não tem. Então, acaba fazendo... dívidas. Exato. E dívidas e situações e juntando coisas. Então, isso é muito difícil, sabe? Para quem passa. E aí vem a vergonha, vem o medo de reconhecer que você tem. E isso é para tudo. Alimentar também. Quem come escondido durante a noite sabe o que é isso. E sabe que ela não está se escondendo do outro, ela está se escondendo dela mesma. Porque, assim, ela está com vergonha dela. Porque quando a gente está bem com a gente, o outro fala sobre ele, não fala sobre mim. Mas quando eu sei que eu tenho aquilo, então isso é muito difícil para quem está passando. Eu lembro também de outro episódio, assim, eu lembro de alguns episódios, mas eu lembro de outro que eu estava grávida, foi quando o Henrique nasceu. Eu tinha muito medo de engordar na gravidez, eu engordava pouquíssimo. E aí, quando eu paria, eu engordava 6 quilos depois. Aí... que era da compulsão, né? E eu nunca vou esquecer, eu ganhei, minha filha. A fisioterapeuta de manhã, a Fabiola, deu uma caixa, assim, com um brownie que a sogra dela fazia, que era incrível, e ela me deu esse brownie. Eu não servi na maternidade, eu escondi. Pra você. E eu comi todinho, todos.
todos. Eu lembro que teve um dia que Henrique teve diarreia, morria de ter diarreia por conta do chocolate. E eu não conseguia parar de comer o chocolate. Mas veja, era o brownie. Não era tudo. Então, isso daí não era nem a compulsão, era o desejo, a vontade. Aquilo é meu. Eu faço isso até hoje. Esconder chocolate lá em casa para os meninos não verem. Porque eu compro uma coisa com filho e marido, quando você vê, não tem mais. Aí eu tenho que dar umas escondidinhas. Não, mas assim, eu não era de comer tudo. E eu não sou aquela de nunca fui de ir até o fim, mas era comer sempre. Não, eu comia até o fim. Eu não. Eu sempre tive isso, comer até o fim. Enfim. Hoje, desculpa, voltando aqui só isso. Transtorno alimentar hoje também está sendo muito recorrente em adolescentes com essa questão do padrão, do Sim. belo, do corpo perfeito. Então, isso Da tudo... magreza. Da magreza. E o povo esquece, né? Que o povo mexe, faz Photoshop. Exato. Emagrece lá nos E aplicativos. que muitos estão magros, mas não estão saudáveis. Então, assim, a magreza não é sinônimo de saúde. Exatamente. Né? E nem a obesidade é sinônimo de gordura. Eu acho assim, de você, eu tô obeso, eu não sou saudável, eu tô magra. Não, existem pessoas mais obesas que são... que é uma doença, a obesidade, e que você não é porque ele tem compulsão alimentar, é porque ele é obeso, ele tem uma doença, ele tem geneticamente uma dificuldade no metabolismo dele que não vai fazer ele emagrecer tão fácil. E ele precisa tratar essa obesidade, mas tem obesos saudáveis. Do mesmo jeito tem magras, muito não saudáveis. Sim. Hoje você vai nas escolas aí, você vê menino quase desmaiando. Ah, não, porque eu tô tendo crise de ansiedade. Não, muitas vezes essa adolescente não comeu, porque ela não quer engordar. Porque hoje o padrão é magro, alto, cabelos lisos. Eu disse, gente, o mundo mudou, não é mais assim, vamos voltar. Não, e ao invés eu adoro quebrar padrões, né? Vamos ser diferente, né? Vamos ser autêntico, vamos Exato. não ser igual, todo mundo igual. Odeio. Eu odeio colocar todo mundo dentro da mesma caixa e dizer assim, você não tem sua personalidade, sua particularidade, você não é único, você é igual. Eu falo muito isso lá em casa, porque eu vejo assim, adolescente, né, começa baladinha, sair, não sei o quê, e a minha mais velha tinha mania de ir de preto. Preto. Aí eu disse, olha, você não vai mais sair para festa se você for toda de preto. Alguma peça tem que ser de cor, porque seu armário é todo colorido. Por que à noite você sai de preto? Ah, porque todo mundo tá de preto. Antes você quer ser todo mundo? Por que você quer ser igual aos outros? Se sua personalidade gosta de cor. E fui mostrando isso a ela. Hoje em dia ela já se veste assim... Diferente. A última festa mesmo estava de calça lilás e blusa preta. E autêntica. E eu acho que é isso. A gente tem que estimular nos nossos filhos não ser igual. Ah, todo mundo usa tal marca, eu tenho que ter tal marca. Isso é autoafirmação. Alguma época você vai ter que permitir alguma situação ou outra até para ele se inserir naquele grupo. Porque senão excluem mesmo, excluem valendo. Mas a gente tem que trabalhar. Adolescentes são cruéis. Mas se a gente trabalha com todos eles dentro de casa, é o que eu digo, a gente precisa fazer um exército de paz. Porque se a gente trabalhar dentro de casa, fora de casa, eles vão repetir o que a gente faz. Agora, eu vejo muito abandono. Eu vejo muito pai e mãe que eu digo assim, você só tem o filho. A parte mais difícil, que é educar e criar. E perceber seu filho como um indivíduo, você esqueceu. Você largou de mão. Eu vejo meninos aí, quantas vezes a gente não vê essa questão de briga, de nota baixa, de situação. Ah, não, mas eu estou pagando o colégio. Ah, não, estou pagando. Se sair desse, vai para outro. E é um descaso. E aquilo dali, sem dúvida, vai ser um trauma que vai vir e que vai gerar muitas situações depois. Então, quando você trabalha com adolescente, você trabalha muito a família também, sabe? E a família tem que querer ser trabalhada, né? Total, porque muitos pais também não se trabalham, ou levam o filho para terapia e dizem, eu estou pagando, resolva meu filho. Eu digo, vamos se resolver primeiro. Venha cá, isso está partindo daqui. E aí a gente vai conversando. Já teve casos de eu dizer que eu não pegava o caso, porque a família não queria participar do tratamento. E eu disse, olha, infelizmente, sem o apoio de vocês, não tem como. Não tem criança, como. Gente. Eu até tentei, fui, mas no meio do processo eu disse, olha, a gente não vai ter evolução sem vocês abraçarem esse processo. E eles não quiseram e tudo bem. Odu, quais são os tratamentos mais eficazes para os transtornos compulsivos em crianças? Então, a gente tem que trabalhar o transtorno específico que ele tenha, né? A compulsão específica que ele tem ali naquele... Por exemplo, se é alimentar, a gente tem que mostrar para ele os resultados que aquilo a longo prazo podem trazer. E, junto a isso, medicar. Tem muito transtorno que a gente não consegue só em terapia. Tem outras situações que a gente faz, que é o enfrentamento. É você se reconhecer em situações. Minha sala é bem cheia de objetos e coisas. Por exemplo, se ele tem transtorno alimentar, eu tenho um joguinho de seletividade, monte seu prato, e aí a gente vai montando o prato, eu vou entendendo o que ele está botando ali. E
vamos fazendo umas trocas necessárias, encaminham para o nutricionista. Então, a gente vai trabalhando, vai fazendo esse trabalho multidisciplinar e ele vai tendo objetivos a serem alcançados. E cada alcance daquele dali, a gente vai trabalhando numa tabelinha no consultório que ele alcançou o objetivo, alcançou. E para eles não têm recompensa quando alcançam. É simplesmente eu consegui, eu sou capaz. E isso é muito mais motivador do que um presente, do que um status. Aí, às vezes eu boto, consegui o primeiro estágio, eu faço tipo uma medalhinha no papel, sabe? A gente faz a medalha junto. Sim. Então, assim, é uma coisa muito lúdica, onde a gente vai ensinando eles a se amarem do jeito que são, mas querendo a mudança. Porque eles têm que querer. Sim. E eles têm que entender, né? Total. Que eles têm. É uma coisa que eu falo muito. Existe alguma estratégia específica que os pais possam implementar em casa para ajudar os seus filhos a lidar com essas compulsões? Existem. Porém, para cada uma, tem que ser trabalhada individualmente. E chamo os pais para dizer o que eles devem e o que não devem fazer. Porque eu já peguei casos de transtornos alimentares onde a família não cozinhava em casa. Só comia fora. E o comer fora todo dia, até o dono do iFood falou, né, que daqui a 10 anos ou a 5 anos ninguém mais vai cozinhar em casa. Eu achei tão absurdo aquilo, porque eu acho que, pelo contrário, o cozinhar, você tá em casa, preparar o alimento é mostrar amor. É você estar junto numa mesa. Não, lá em casa, todos os meus filhos cozinham. Todos. Porque eu amo cozinhar e é meu programa de fim de semana. A gente faz a aposta de prato mais legal. Então, assim, você fazer ele participar do seu dia a dia, ele conhecer o que ele está consumindo para um transtorno alimentar é importantíssimo. Tem criança comendo miojo no mundo de hoje, levando para a escola, botando no micro-ondas um miojo. Então, assim, a partir daí a gente tem que trabalhar pais e filhos, né? É verdade. E Du, tem alguma coisa que, assim, nós como pais, né, que a gente possa fazer para prevenir o desenvolvimento desses distúrbios, desses transtornos? Prevenir, manter um ambiente saudável, familiar. Tem muita família disfuncional hoje, né? Então, assim, as crianças presenciando briga, crianças presenciando grosserias, crianças presenciando muita bebedeira. Tipo assim, por que vocês têm que beber para se divertir? Existem essas perguntas de várias crianças para seus pais. E a gente não precisa beber para se divertir. A gente tem que mostrar isso para os nossos filhos. E que a gente bebe para socializar. É uma forma de socializar. Eu digo a eles, a bebida é o recreador do adulto. Toda festa de criança tem um recreador ali para juntar eles. Os adultos não. Se cada um estiver fazendo uma coisa, vai dispersar. Porque um vai estar jogando sinuca, o outro total, o outro passeia de moto, o outro vai ali estar andando, correndo. Para juntar, a gente junta uma mesa de tábua de queijos e frios, né? E vai ali um vinhozinho e acabou-se. E você vai longe, bota uma musiquinha e tá ali. Socializa. Mas eu preciso estar com vinho ali para socializar? Não necessariamente. E eu fiz isso até com meus filhos, mostrando a ele que, às vezes, quando as pessoas vão na minha casa, eu não preciso beber para estar ali naquele meio. Porque faz parte da vida da gente não beber também. Também, verdade. Mas é difícil, né? Porque eu acho, assim, eu fui criada numa geração onde podia beber muito cedo, né? E termina que eu acho que muitos pais educam achando aquilo normal, né? Eu comecei a beber com 12 anos, meu filho também pode beber com 12, 13 anos. 12, 13 anos não tem nem maturidade, né? Pra nada, nem para começar, nem para saber quando parar, né? Então, eu acho que é bem difícil, né? Difícil. Eu acho que a nossa geração cresceu apanhando, nossa geração cresceu bebendo, nossa geração cresceu fumando, nossa geração cresceu fazendo tanta coisa errada. E assim, porque era permitido. A geração da minha avó... Dirigindo antes Não, a geração da minha avó se casava aos 14. Então, assim, a gente está em evolução. O ser humano está em evolução constante. E a gente precisa fazer escolhas. Então, escolha o seu difícil. Se você quer, de fato, soltar teu filho no mundo com coisas que são legalmente proibidas, porque você dar bebida para um menor é crime. Então, assim, infelizmente, você tem que perceber isso. Não estou dizendo que, tipo, mãe, esse vinho é bom, por que tomar vinho é bom? Aí você dizer, não pode provar. Não, sem querer o menino tomou aqui um gole. Não é isso. É você incentivar o uso do consumo àquela bebida. Vem cá, filhão, beber com papai hoje para me contar novidades. Não. Chama teu filho para correr, pô. Vai tomar um banho de mar, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que a nossa geração é outra. Tipo, apanhar hoje. Eu acho um crime você bater no filho. Mas tem muito pai que chega lá no consultório e diz, não, Eduarda, foi só uma palmadinha corretiva. Aí eu digo, sim,
Mas veja só, tinha outra forma de você chegar. Então, a bebida eu acho igual, sabe? Você vai dar um carro, hoje, na nossa época, todo mundo dirigia menor de idade. Eu ia dirigindo aos 16 para a escola. Então, assim, teve uma época que a gente ficou... papai estava sem motorista, não sei o quê, e aí eu ia dirigindo ainda com umas primas dentro do carro. Então, eu com 16 e as meninas 16, 15, não sei o quê, a gente dentro. Então, assim, era errado. Estava errado, mas o perigo estava menos latente. A oferta ali de perigo era menor. E na época dos meus pais, eles também dirigiam sem carteira. Então, hoje eu não dou um carro. Pelo contrário, às vezes o menino passa no vestibular e ele nem quer. Eu vou de Uber. Eu tenho visto muito então, isso. Pra quê? Sabe? Tá mudando. A gente tem que mudar pro bom. Pois é. E a gente tem que fazer a avaliação dentro de casa do que vale a pena. Ô, Du, o que é que tu trata mais no consultório? É a ansiedade ou a compulsão, o transtorno obsessivo compulsivo? Então, ansiedade. A ansiedade é maior e depressão, infelizmente. A depressão, ela está associada a esses transtornos? Pode estar a ansiedade. Sim, tem pessoas ansiosas e depressivas ao tem mesmo tempo. Tem pessoas também com transtorno compulsiva e depressiva também, sim. E quando está em crise, né, na depressão, no pico dela, quando não está estabilizado, porque depressão é uma doença e é um tipo, né, de doença e você vai ter ela sempre. Você o estabiliza ou não, e você vai ter as crises. Então, você tem que estar ali, cuidando dela. É uma doença emocional, né? Da tristeza profunda. E é uma doença genética, né? Também. A maioria dessas são. Me fala algum exemplo, assim, a dinâmica familiar e o trabalho para que possamos regular esse tipo de transtorno. E quando devemos buscar e pedir ajuda? Eu acho que hoje a gente tem condição de buscar muita coisa online, tá? Pais, falando sobre pais. Eu acho que tem muitos cursos, muitos livros, psicólogos e psiquiatras incríveis na internet. Tem algumas no Instagram até que maravilhosos. Eu sigo vários, vou para várias palestras. Então, assim, é você seguir algo que você acredita e aplicar dentro de casa. Eu acho que a vida é exemplo. A gente precisa explicar para os nossos filhos, ensinar para os nossos filhos, ensinar para sempre. Eu acho que até hoje minha mãe ensina situações para mim, ou chega, dá às vezes, regula, filha, isso não tá legal, vamos fazer assim. E é para sempre. Filho vai ser para sempre. E a gente precisa estar atento. Os transtornos, de fato, eles vão acontecer e a gente vai saber. Porém, com a ajuda da internet também, as crianças e os jovens, eles estão aprendendo a se vitimizar. E vitimização gera like. Então, muitas vezes, eles estão fantasiando e romantizando um transtorno para serem vistos pelo seu grupo. Jesus. Infelizmente. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, transtornos alimentares, tipo bulimia, anorexia, a gente não deve conversar com adolescente sobre ela, porque estimula. Então, se você vê um adolescente, TikTok tem muito, não como, não sei o quê, tenho bulimia. Aí o adolescente vai ali, o que é bulimia? Você comer, não gostar do que vê e vomitar logo após a comida. Induzir o vômito, né? Não é vomitar, induzir. Depois que a comida já foi para o estômago, ela vai voltar. Então, aquilo dali vai gerar um hábito, porque eu não vou engordar. E aí, aquilo dali, você falar para um adolescente é perigoso. Então, a gente também tem que entender o que se pode e o que não pode falar. Depressão, a gente precisa conversar. O suicídio, a gente precisa conversar. Muitos transtornos alimentares a gente não deve, porque a gente pode estimular. Então, a gente tem que saber. Transtornos alimentares são muito sensíveis à fala, porque a gente pode estar estimulando. Então, assim, não é legal. É engraçado. Você falar com o adolescente. Você pode falar assim, quando você vê sua filha sem querer comer, ou seu filho sem querer fazer alguma coisa, porque não estou magro, não estou não sei o quê. Você dizer, filho, venha cá. Não precisa ser magra, você precisa ser saudável. Você precisa comer, porque se você não come, os nutrientes não vão para tua unha, para o teu cabelo, para tua pele. Não vai crescer. Não vai crescer, o músculo não vai desenvolver. Então, não vai ter inteligência para estudar. Então, você precisa ter uma alimentação regular, porque você está em período de crescimento, de escola, de desenvolvimento de intelectual. Então, você precisa para tudo isso, sabe? Então, é super importante essa fase. Pois é, difícil. É osso duro de roer. Du, a gente está no momento, chegando no momento verde. Sim. Queria saber algo que você faz em prol do meio ambiente, ou algo que você não faça, mas que você gostaria de fazer. Compartilhar algo assim para a gente, porque acho que isso sempre inspira aí nossos ouvintes a
olhar aí para esse mundo que a gente está vivendo de uma outra forma, né? Eu sou a pessoa que mais tem sacola retornável em casa. É uma das coisas que eu tenho, o hábito mesmo. Quando eu esqueço, eu compro no supermercado a retornável para poder botar dentro. De roupa também, quando eu vou para o shopping comprar presente e tudo. Hoje em dia as sacolas estão sendo pagas, mas desde antes eu já ando com a minha da Zara, que ela é bem fininha, eu boto dentro da bolsa e abro em qualquer lugar. Levo para viagem, inclusive quando viagem internacional, boto tudo dentro da bolsa. O engraçado foi que agora a gente foi passar uma temporada fora e quando chegou no supermercado eu peguei as sacolas retornáveis, aí meu marido olhou para mim assim e falou: tu trouxe essa do Pão de Açúcar? Aí eu fui, estava na mala, porque eu acho prático e eu acho que assim, é uma coisa que eu faço. Já peguei o negócio do lixo, que você passou do Minhocas lá. Peguei essa semana, vou ligar para eles. Uma das coisas que eu vou implantar lá em casa, porque a gente gera realmente muito lixo. Lá no prédio, a gente já tem a coleta seletiva. Não, a coleta do óleo. Descarte de óleo pela ASA, que eles sempre vão lá recolher o tonel de óleo no prédio. Isso foi uma implementação que Luísa, minha prima, até fez como síndica do prédio, que a gente não tinha onde jogar. E era uma lá coisa... no prédio eu estou querendo fazer algumas coisas também. E eu acho importantíssimo. Eu tenho muitas questões assim que eu acho que eu posso ser melhor. Tipo, carro elétrico, não há possibilidade de me render ainda. Inclusive, estou para trocar, mas não quero, porque eu dirijo muito em estrada. É um caminho sem volta. Mas eu dirijo muito em estrada, e aí eu acho que eu vou ter que ter plug em todo lugar. Eu ainda não estou, assim, 100%, que Elon Musk me perdoe, mas eu ainda estou, assim, bem resistente. E tem outras coisas que eu queria ter mais, sabe? Essa questão, tenho lá em casa canudos retornáveis, tento usar o mínimo de plástico possível, essas coisas eu faço, mas tem muita coisa ainda para fazer, sabe? Mas já está maravilhosa, viu? Já está maravilhosa. Tentando. E aí vai começar, seguindo você. Vai começar a compostagem? Vou. Tá ótimo. Vou. Duda, como é que você equilibra essas demandas profissionais e pessoais em sua vida? Então, tem vezes que não há equilíbrio algum. A loucura da vida do dia a dia. Mas, assim, eu sou mãe, eu tento dar prioridade, de fato, à minha família. Minha família sempre será prioridade, sabe? Eu acho que, enquanto eu estou no consultório, eu estou 100% ali. Eu trabalho 100% com as famílias. Eu tenho um celular que todos os meus pacientes têm o contato. Então, quando eu estou com um paciente com risco, com alguma coisa, ele entra em mensagem ali para mim. Então, eu tenho que estar à disposição no final de semana, porque eu tenho que ligar, eu tenho que conversar, tenho que entrar em contato com família, às vezes. Mas tem finais de semana ou viagens, por exemplo, quando eu faço no fim do ano e não está ninguém grave, aí o que é que eu faço? Não vou levar o celular, ou então vou olhar só na segunda e na terça. E aí eu me dedico bem à minha família. Então, eu consigo conciliar, mas eu sempre vou prezar, óbvio, pelos meus pacientes, pelo estudo, porque isso me dá um retorno, assim, eu fico tão grata por estar podendo ajudar, que não tem preço, sabe? E eu acho que é um exemplo maravilhoso para os meninos. Mostrar que, apesar de você poder ter outra relação com os outros, você tem que estudar, sabe? Eu estou constantemente estudando, eu estou constantemente me renovando, me atualizando, indo para congresso, me matriculando em curso. É qualquer profissional que quer ser bem-sucedido, né? Eu acho que a gente tem que se atualizar em tudo, toda hora, em todas as áreas. Até curso para mãe eu já fiz. Porque, assim, ensinem isso, abirram isso. Então, até isso eu fazia. Eu acho que, assim, para a gente fazer bem feito, a gente tem que fazer com amor e com vontade, sabe? Então, eu tento ser assim quando estou em casa, eu tento ser assim quando estou no trabalho, eu tento ser assim mulher, eu tento ser assim filha. Tudo não está em ordem. Sempre tem um menos do que o outro, mas aí você sabe qual é o momento. Nas férias, eu sou mais mãe. Na época da profissão, eu digo muito para os meninos, eu tenho sempre férias em janeiro e tenho férias em julho, 15 dias, que é para estar com eles. Meus pacientes estão sem mim, mas eu atendo online se precisa. Eu vou estar ali à disposição. Então, assim, eu entendo quem precisa mais naquele momento e vou conciliando. Tem vezes que não consigo e tá tudo bem também. Eu me perdoo e eu não sou aquelas que vestem a camisa da culpa e eu sou uma péssima mãe. Não sou. Eu sou a melhor que eu posso ser naquele momento e pronto. Sabe? Porque é uma coisa que assim, eu sinto, por exemplo, na pele. Maria diz, porque a mãe das minhas amigas fazem lancheira, fazem não sei o que lá, e você não faz. Eu digo, filha, veja, eu sou a melhor que eu posso ser, né?
Infelizmente, esta é a mãe que não você faço tem. lancheira. Você fique tranquilo. Olha também aí, não a faço. Maria... Tia Duda também não faz lancheira. Nem levo para a escola. Então, assim, levo às vezes, quando eles pedem. Mas, assim, meu dia a dia, eu tenho minha rotina e tenho uma pessoa que me ajuda. Mas não quando dá para fazer não tudo, dá. não dá. E senão eu vou me esgotar. E eu preciso da minha cabeça, da minha paz. Eu preciso meditar todo dia. Eu preciso fazer um exercício todo dia. Porque senão eu não dou conta. Pois é. Não, na verdade, a gente não dá conta de tudo. E tá tudo Não, bem. eu não dou conta do consultório. É muita carga que você tem que estar lá. São cabeças, são famílias. Eu não trabalho com uma pessoa. Eu trabalho com 3, 4 ao mesmo tempo. Então, é você falando com a psicóloga da escola que fala com isso. Então, os meninos têm esse entendimento. E eles têm orgulho. E isso me deixa, assim, Tu sabe que meu sonho, feliz. tu sabe que meu sonho sempre foi que você fosse psicóloga de algum dos meus filhos, mas né? não E posso. ela diz que não pode. Ai, que saco, Eduarda, Não me posso. indica alguém. Nem poderei, né? Porque eu gosto muito deles, gosto muito de você. E aí atrapalhar tudo. Du, eu sou sua amiga, né? Da vida. E eu sei o quanto... não sei se você sempre foi, mas o quanto você tem conseguido esse equilíbrio e passar essa sua calma, sabe? Eu vejo nos seus vídeos no Instagram, assim, você sempre muito dedicada. Tu surta? Sempre. Sempre? Como é Duda Sempre. surtada? Não, geralmente, assim, depende. Eu surto, mas eu surto em silêncio. Como é que é isso? Eu tô tão... A cabeça acelera tanto que eu paro. É como se o disjuntor desligasse. Sabe? Eu preciso. Teve um dia que eu cheguei em casa e os meninos, mãe. Eu disse, eu preciso do meu banho. Eu vou pro banho, sento, fico ali, a água batendo, começo a meditar. Olha o meio ambiente. Tudo. Não, mas, minha filha, o meio ambiente nessa hora é a saúde mental. Tô brincando. Não, mas eu faço, às vezes, isso, de ficar realmente, sabe, assim, e 1 minuto de silêncio. Eu preciso disso pra mim. Então, assim, eu surto no trânsito, às vezes, era uma coisa que me tirava do sério, é o trânsito, e eu amo dirigir. Mas, hoje em dia, está impraticável. E aí você fica nessa... Aí o motorista me ajuda a levar os meninos, porque eu não conseguia ser mãe turista, ser profissional, não dá. ser isso, aquilo, outro. Então, eu tenho ajuda, e me ajuda muito a não surtar. E quais são as estratégias que tu adota de autocuidado com você mesma, né? Para manter seu próprio bem-estar emocional? Você já falou Faço da terapia. meditação, já falou da meditação. Faço terapia, faço mindfulness também, que eu amo. Tento fazer exercício pelo menos 5 vezes na semana. Final de semana eu amo correr, mas eu tô numa fase que eu não devo correr tanto, porque eu tô precisando ganhar músculo e não ganho. E aí eu tô nessa busca pelo não alcançado músculo que eu não tenho. Ah, mas eu já desisti faz muito tempo. Minha filha, mas nem te conto o meu percentual de gordura, mas tá tudo certo. Então, assim, eu faço isso. Eu também amo ler. Leitura é uma fuga pra mim, sabe? É uma coisa onde eu me desconecto. E todo dia eu leio. Eu leio no consultório, quando um paciente não vai. Pode ser livro para estudo, ou pode ser também romance, ficção, uma biografia. Eu amo biografia, assim. Eu amo livro de autoconhecimento. Então, assim, eu sempre estou olhando para dentro também. Sempre estou tentando modificar o que eu posso. Amo ler a Bíblia também. É uma coisa que me dá uma você paz. é católica demais que me também. dá uma paz. Então, assim, em momentos que eu estou surtada, como você perguntou, eu gosto de pegar a Bíblia e ler, porque eu acho que me dá a resposta que eu preciso ali, fico, sabe? Vou para a igreja. Então, eu tenho muitas situações. Para manter seu corpo sã, né? Sã, exato. Minha mente, o corpo não está tão são, não, mas a mente está. Como tu reconhece esses sinais de esgotamento emocional? E como você evita essa sobrecarga de trabalho? Então, Manu, eu acho que a gente tem essa questão do burnout, né? Que todo mundo está tendo, e criança está tendo de escola, pessoas profissionais. E existe o burnout materno e paterno também. Da gente estar em casa ali todo dia fazendo a mesma coisa, sem aguentar. Então, eu acho que eu não lido de uma forma ruim. Eu gosto de escrever. Então, quando eu estou me sentindo mal, sentindo alguma coisa, eu escrevo. E aí, na minha terapia, eu converso sobre isso e tento olhar com um olhar que não é meu. Com um olhar terapêutico em cima daquele meu pensamento. E começo a desconstruir as coisas dentro de mim, sabe? Porque é muito mais sobre o que eu lido, sobre o que eu julgo, do que sobre o que é realmente. Às vezes sou eu que estou achando que eu não estou sendo uma boa mãe, às vezes sou eu que estou achando que eu não estou sendo uma boa profissional, ou que poderia ser melhor. E é só o meu olhar. Por que eu não posso desconstruir? Porque o outro é bom e eu não sou. Então, eu acho que é muito se trabalhar diariamente, sabe? Entendi. E como você lida com o autojulgamento, a autocrítica que pode surgir em sua prática profissional?
Eu sei que cada vez você está mais influente aí nas redes, né? E você coloca as suas posições, o que você acredita, suas opiniões, né? E eu noto que às vezes acontece de você receber algum tipo de julgamento, de uma crítica de uma pessoa que está ali do outro lado, que nem lhe conhece, nem sabe sua história, nem sabe a bagagem que você está carregando para estar ali criticando daquela forma. Como é que você lida com isso? Então, Manu, no primeiro dia de aula, até falei no Instagram um dia desses, Eu vi. Meu professor de desenvolvimento infantil, um psicólogo super renomado daqui, ele leu o nome de todo mundo e o meu ele leu o nome completo. E aí fez: Eduarda, o que você... Eduarda, o que é que você quer fazer com a psicologia? Eu disse: meu sonho é ser psicóloga clínica, infantil ou geriatra. Aí ele pegou e fez assim: você sabe que uma clínica não é feita só de nome? E fez assim: a sala inteira, assim, os novos riram, os mais velhos ficaram meio indignados. Eu saí daquela aula péssima, super constrangida e achando que eu não era merecedora daquilo. E me boicotei muito tempo por não acreditar. Eu acho que ele reforçou ali, talvez a crença que eu tinha, que eu ia sair muito nova, que eu não devia entrar. E por isso, talvez, essa minha vontade de aos 40 eu vou voltar, aos 40 eu vou voltar. Eu vou ter história, eu vou ter bagagem e vou contar. Então, assim... Não sei se foi isso, não sei se não foi, mas desde Com sempre, certeza, desde sempre a gente esse sofre um pouco renomado isso. Aí que, pelo amor de Deus, né? E tem também outras questões. Psicólogo, por exemplo, não pode dizer a fé que tem. Eu não poderia dizer que eu sou católica, eu digo. Eu acho que se eu respeito a fé do outro, por que o outro não pode respeitar a minha? Eu tenho Nossa Senhora e o Espírito Santo dentro do meu consultório. Não vou tirar. Teve uma pessoa que chegou lá e fez assim: você é católica? Eu digo: sou. E você? Não, eu sou espírita. Eu disse: que legal. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos se respeitar. Tua escolha. Então, assim, eu acho que a gente tem que lidar com mais verdade. Tenho foto dos meus filhos, não tenho na fase atual, mas eu tenho deles pequenininhos, tenho do meu avô, tenho do meu marido, em outras fases, enquanto a gente namorava. Até porque eu não quero que na rua encontre e diga: ei, tá o filho. Mas eu preciso trazer quem é Eduarda fora da profissão ali. Sabe? Eu preciso humanizar essa questão. O acolhimento é feito a partir daí. Eu acho que antigamente a gente tinha a psicanálise, que é aquela questão do divã, de você ficar ali. Eu sou formada em psicanálise também. Então, assim... Então, eu fiz psicanálise por muitos anos, né? Agora eu mudei para uma TCC. Cognitivo comportamental, é a minha. Tô amando. Não é que eu não amei a minha psicanálise, foi importantíssima para eu entender muita também. Coisa, entendeu? Mas, assim, foi importante essa mudança também. Eu mudei depois de 15 anos. Eu fiz psicanálise muito tempo com a doutora Olga. E era maravilhoso. Eu me conheci muito ali, por isso que eu quis ser psicanalista, por causa dela. Ela era até psiquiatra. Eu desisti da medicina, mas fiz isso. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender que elas precisam dar a cara dela. A humanidade toda precisa ser mais humana. E eu acho que cada vez mais as profissões estão ficando tecnológicas e mecânicas. Se eu não for Eduarda, não estiver ali, não acolher, eu vou ser uma máquina. Aí eu boto para fazer uma terapia virtual e acabou-se. Não precisa. Tá tudo bem. Du, queria te agradecer. Estamos chegando ao final. Foi maravilhoso te ter aqui. Queria te dar, já que você é a louca da ecobag, mais uma ecobag. Tem duas no meu carro, pra não mentir. Eu também sou a louca. Eu levei um bocado de coisa pro consultório, eu sempre levo nelas. Eu sou dessas que, assim, eu pego uma ecobag e volto várias dentro. Dentro? Porque a gente vai pro supermercado. Eu deixo na mala do carro, eu deixo em todo assim. canto. Então, vem aqui uma ecobag pra você. Eu vou amar. Vou usar muito. A logomarca daqui do Manu Tenório, da Love Trash, não sei se você conhece. Não. A gente até fez um podcast com o Bel Nascimento, que é incrível também, que ela fala de empreender com propósito. Enfim, isso aqui é feito através de um material reaproveitamento, né, da cortina, tá? Ela tem uma empresa de cortinas e eles doam para essas mulheres que viviam em estado de vulnerabilidade e já tem acho que umas 30 mulheres costurando para eles. É incrível o trabalho deles. Aqui tem uma manteiguinha Gui para você, um cookies Manu Tenório, para que você possa se deliciar e lembrar da gente. A manteiguinha Gui, não sei se tu conhece, que é a Leviora. Não conheço, eu compro tudo aqui. Ela é daqui, né, da nossa cidade. São maravilhosas. Eu acho que é a maior empresa de manteiga Gui aí do Brasil. Então, espero que você goste. Queria que você falasse suas redes sociais, porque você é muito atuante, né? Você sempre traz diariamente você traz algum tema. E assim, seu perfil é incrível no Instagram. Vejo que tem crescido bastante e que cresça muito mais, porque a gente precisa falar
né, do que passa com os nossos adolescentes, nossas crianças e o que está acontecendo mesmo no mundo, no dia a dia, trazer para a nossa realidade para que a gente possa se conectar, né, com pessoas. Fala aí tua rede. Então, o arroba, né? Arroba Eduarda P. Vasconcelos. Lá no Eu vou Instagram. escrever aqui na descrição. Lá no Instagram. E assim, é um espaço onde eu encontrei para poder ajudar, sabe? De alguma forma direcionar uma mãe que chega ali meio perdida e manda um relato para mim. E às vezes, assim, nem todo mundo tem condições de pagar um psicólogo, né? Eu também faço a questão de psicologia da parte social. Eu tenho 5 pacientes que eu não cobro, eu cobro um valor social pela consulta, mas aí eu só faço terapia online. Geralmente são pessoas do interior, que estão passando por vulnerabilidade, e mulheres. Eu não atendo homens, só atendo meninos. Adolescente eu atendo, homem e mulher. Mas adulto, eu só faço essa parte social, sabe? Entendi, que são 5 por vez, com mulheres. E aí eu faço do meu consultório, mas online, porque são pessoas que estão precisando de um apoio, de um acolhimento, porque é muito difícil ter isso. E quando você pega o valor do que você ganha mensalmente, é pesado pagar um psicólogo. Sim. Então, a primeira coisa que você corta é a saúde mental. E é o que você deveria ter mais... Por último, era que você não deveria cortar. Mas, infelizmente, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu faço legal lá e posso ajudar. E o Instagram, ele cresceu organicamente mesmo, assim. Eu não patrocino o vídeo, eu não faço nada, porque meu intuito ali é estar lá quem realmente quer ouvir e ser ajudado. Não é vender, não é ter essas questões, é ter gente do bem, querendo transformar, que eu acho que esse é meu intuito. Eu acho que trabalhar com gente é querer que o mundo fique melhor, sabe? E você trabalhar com criança, você tem conseguido, viu? Mais ainda, porque o futuro são eles. Futuro, Amiga, obrigada por ter vindo. Nada, obrigadíssima. Foi demais, viu? Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Grupo Frutaria, que sempre manda essas frutas maravilhosas. Hoje eu até inovei aí, peguei lá uns chips que eles tinham lá de batata doce e macaxeira, tâmaras, que eu amo, a Florância Ateliê Botânico, que sempre envia esses arranjos maravilhosos para deixar nossa mesa aqui, nosso cenário ainda mais lindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o episódio, de encaminhar para sua amiga, sua mãe, enfim. É bem importante, né, esse engajamento. Não se esqueçam também, tem o nosso perfil no Instagram, @sigamanocast. Então, sigam lá e acompanhem as novidades. Até a próxima. Tchau!